Garoto autista em excursão resolve o que 10 engenheiros não conseguiram. E tudo muda. Lucas sempre se sentiu como se estivesse em uma realidade paralela. As risadas dos colegas ecoavam a uma distância quase irreal, como se eles estivessem flutuando em um mundo feito de cores e sons, enquanto ele permanecesse preso em uma sombra confortável e silenciosa. Mas nessa manhã de quinta-feira, algo diferente estava prestes a acontecer. Era dia de excursão. A turma inteira estava animada para conhecer a fábrica de equipamentos industriais, que prometia ser um espetáculo de máquinas gigantes e tecnologia fascinante. As luzes piscavam, os motores roncavam e uma energia palpável preenchia o ar. Quando chegaram, tudo parecia um sonho. As enormes engrenagens se moviam com um rugido ensurdecedor, e os alunos se aglomeraram ao redor de uma máquina imensa que brilhava sob as luzes artificiais. Lucas ficou um pouco afastado, observando cada detalhe. Ele adorava máquinas, o jeito como desliza. Enquanto os professores falavam sobre como aquelas máquinas eram essenciais para a indústria, Lucas sentiu seu coração acelerar. A curiosidade pulsava dentro dele. Então, aconteceu. Um estrondo ressoou na sala. A máquina que dominava a demonstração ficou em silêncio abrupto, como se tivesse engolido sua própria voz. Os engenheiros, com seus uniformes impecáveis e expressões de preocupação, começaram a se mover. Eles examinavam, apertavam botões, discutiam entre si com vozes baixas e impacientes. 10 profissionais treinados e nenhuma solução à vista. Os outros alunos olhavam, continuando seu jogo de adivinhação sobre o que estava acontecendo. Mas Lucas, agora em um foco intenso, percebeu algo. Um pequeno detalhe se destacou para ele. Uma peça, um parafuso quase imperceptível, desalinhado. Era como se houvesse uma luz sobre aquela peça específica, só que apenas ele conseguia ver. Um impulso poderoso o atravessou. Preciso dizer algo, pensou, mas a dúvida o paralisou. E se ninguém prestasse atenção? E se o que ele estivesse pensando fosse uma bobagem? Com um tremor nas mãos e o coração pulsando forte, ele finalmente tomou coragem. Ei, eu acho que aquele parafuso está fora do lugar. Se ajustarem, pode funcionar de novo. Ele falou alto, embora sua voz tremesse. Os olhos dos engenheiros se voltaram para ele, cheios de ceticismo. Os alunos sussurravam entre si. Alguns riam. Seria simplesmente mais uma ideia de um menino quieto, um garoto que sempre parecia fora do lugar. Mas um dos engenheiros, talvez tocado pela sinceridade no olhar de Lucas, decidiu conferir. Com relutância, se aproximou da máquina e ajustou o parafuso. Uma pausa pesada se instalou. E então, o milagre aconteceu. A máquina roncou de volta à vida, o som ecoando por toda a fábrica, como se estivesse se espreguiçando após um longo sono. O alívio tomou conta da sala, mas mais impressionante ainda, o olhar nas faces dos adultos começou a mudar. Eles olhavam para Lucas de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu algo novo, uma onda de aceitação e também uma dúvida profunda. Aquilo era só sobre a máquina agora? Ou havia algo mais nessa interação? O segredo da verdadeira aceitação, do reconhecimento das diferenças, se abria na sua frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o coração pulsando de forma frenética. Algo havia mudado no ar. Os olhares anticéticos agora observavam-no com uma mistura de admiração e perplexidade.
Ele, um garoto que sempre se sentiu invisível, de repente, tinha a atenção de todos. Mas essa sensação foi rapidamente abalada por um novo estrondo que ecoou pela fábrica. A máquina voltou a funcionar, mas não era isso que importava agora. O cheiro de fumaça repentinamente invadiu o ambiente. A transformação da excitação para o pânico aconteceu em um instante. Os engenheiros se apressaram. As expressões agora eram de desespero. "Saia, rápido!" gritou um deles. Mas era tarde demais. Um barulho ensurdecedor, como se tudo estivesse desmoronando, fez o chão tremer sob os pés de Lucas. As luzes da fábrica começaram a piscar, misturando-se com a névoa que aumentava. As engrenagens que antes encantavam, agora pareciam bestas ferozes, prontas para devorar tudo ao seu redor. Lucas sentiu um nó na garganta. Seu corpo instintivamente recuou. O pânico tomou conta da sala. A turma que antes estava empolgada, agora corria em todas as direções, buscando uma saída. Então, no meio do caos, Lucas ouviu um grito. E não era um grito qualquer. Era uma voz familiar que ele reconheceu instantaneamente. Mãe! O coração dele quase parou. Sua mãe, Dona Clara, estava ali, empurrando os outros alunos para fora do caminho de uma máquina que começava a liberar fumaça como um dragão enfurecido. Mas o que Lucas não sabia era que ela não era apenas uma visitante aleatória. Ela se virou para ele, os olhos arregalados, pálida. "Lucas, você precisa vir comigo. Não é seguro aqui", ela gritou, mas a urgência na sua voz era mais profunda. Por um breve momento, tudo parecia se deslocar. O que estava acontecendo? Por que sua mãe estava ali? Lucas nunca soubera que ela trabalhava na fábrica, e em um gesto automático, sua mente começou a enlouquecer com perguntas. No instante em que ele começou a correr na direção dela, outro estrondo. A máquina agora claramente tinha um problema maior. E de modo inesperado, um piscar de luz revelou uma figura familiar. Era o engenheiro que havia ajustado o parafuso, mas ele não estava sozinho. Um segundo homem, com um olhar sombrio e inquietante, o acompanhava. O conflito no olhar dele sugeria que eles sabiam mais do que estavam dispostos a revelar. O engenheiro, que antes tinha merecido a confiança de Lucas, agora olhava para Dona Clara com uma expressão de pavor. "Você não deveria estar aqui. Sua presença era um erro." Ele sussurrou, como se temesse que alguém os ouvisse. E essa foi a gota d'água. A mente de Lucas estava a mil. Que tipo de erro? O que sua mãe tinha a ver com tudo aquilo? Um nó se formou novamente em seu peito, agora misturando confusão e medo. Ele queria entender, mas a fumaça envolvia tudo como um manto, engolindo a sala em um clima de tensão insuportável. Enquanto o caos atingia seu ápice, um grito estridente ecoou da multidão. E o estranho homem aproximou-se de Dona Clara, apontando para Lucas. "Ele é a chave. Se ele não sair agora, todos nós estamos perdidos." A última frase ecoou em Lucas como um trovão. O que isso significava? Por que ele era tão importante? O que sua mãe, na verdade, escondia? Tudo mudava ao seu redor. A realidade que costumava ser simples, agora estava absolutamente quebrada. E uma única pergunta pairava no ar como uma nuvem pesada. O que irá acontecer com eles? Lucas sentiu seu coração disparar enquanto as palavras "ele é a chave" ecoavam na sua mente. O pânico ao redor começou a se transformar em uma neblina densa. As engrenagens e fumaça, antes fascinantes, agora pareciam monstros prontos para devorar todos eles. Ele não sabia se deveria correr ou ficar. Instinto de proteção o fazia querer proteger a mãe, enquanto a urgência do momento gritava que ele precisava se salvar. Dona Clara gritava, puxando-o pela mão, seus olhos cheios de terror. "Lucas, vamos!" Ela não estava apenas assustada. Havia algo mais, uma pressão que ele não conseguia entender. O engenheiro que havia ajustado o parafuso olhou fixamente para Dona Clara, como se esperando uma pista, uma confirmação.
A escolha é sua, ele disse baixinho, quase inaudível, mas Lucas ouviu. O homem então se virou, olhando intensamente para Lucas, como se o analisasse, medindo cada fração de seu ser. Estou tentando entender o que está acontecendo. Lucas murmurou, mas enquanto falava, uma nova onda de confusão tomou conta dele. Por que você dizia que eu sou a chave? Nesse instante, uma explosão repentina estourou atrás da máquina. Um jato de fogo verde subiu para o teto como uma onda gigante. Todo o ambiente tremeu. Crianças gritavam, tentando se afastar. O caos aumentou e, numa fração de segundo, o engenheiro começou a correr, puxando o colega com ele. Vamos, é agora! Gritou, levando todos a correr em direção a uma saída distante. Não, esperem! Lucas berrou, mas a voz dele se perdeu na clamor de pânico. Sua mãe puxou-o, mas ele se imobilizou. Uma sensação estranha tomou conta dele. Ele olhou para a máquina e, em meio a fumaça e ruído, viu algo brilhar. Uma luz suave, quase hipnotizante. Emanava de um pequeno painel na parede. Era o mesmo painel onde haviam sido tomadas decisões, onde todas as engrenagens pareciam ter vida própria. E, de repente, uma memória bulbosa irrompeu na sua cabeça. Ele havia lido sobre uma tecnologia secreta, uma máquina criada para automatizar não apenas a indústria, mas também os sentimentos humanos. Dona Clara olhou para ele e, naquele momento, pareceu mais uma estranha do que sua mãe. O que você sabe sobre isso? A voz dela tremia, mas não por medo. Havia algo mais, um tipo de tensão que quase poderia ser cortada com uma faca. Isso não é apenas uma máquina. Não é apenas sobre isso. Lucas hesitou, o coração martelando no peito. Enquanto a confusão tomava conta, uma nova explosão irrompeu, desta vez mais perto, iluminando o espaço com um brilho avermelhado. Todos pararam. O foco estava nele, uma atenção que ele nunca havia desejado. As vozes da turma mudaram para sussurros nervosos. O que ele sabe que a gente não sabe? A fumaça começou a ganhar forma. Algo se esgueirava no ar, como se estivesse buscando um espaço para se revelar. Lucas olhou novamente para o engenheiro, lábio tremendo. Ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Você, ele começou a dizer, mas as palavras escaparam. Não me faça isso, Lucas, Dona Clara gritou, sua voz tentando cortar o espaço entre eles, mas já era tarde. Uma luz intensa iluminou tudo ao redor. No meio daquele brilho, ele viu o rosto do engenheiro distorcido pela angústia e pela verdade. Estou pedindo, só confie em mim, ele implorou. E de repente, tudo mudou. Uma máquina estourou em 1000 pedaços, estilhaços de metal voando como flechas. Ele sentiu uma dor aguda no peito. O que estava acontecendo? Tudo se esvaía em um borrão de claridade e som. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas se viu de pé, sozinho, no meio do que parecia ser uma sala de controle. Mas não estava vazio. Mais alguém estava lá, escondido na sombra, uma figura familiar. Lucas, essa voz suave e envolta em mistério. Você não sabe de tudo. O tempo está se esgotando. Nosso futuro depende de você. E a última palavra ecoou ao redor, enquanto a sala começava a engolir tudo, misturando passado e presente em um só fio de espaço e tempo. O que havia realmente acontecido? O que sua mãe sabia? A mente dele girava. Agora começava a notar o quão complicado tudo era. Não havia como voltar atrás. Ele tinha que decidir. Mas como? Lucas sentiu um frio na barriga, enquanto observava a figura familiar na sombra. Você não sabe de tudo. O tempo está se esgotando. Nosso futuro depende de você. A voz insistente reverberava na sala, misturando-se ao eco de gritos e barulhos de pessoas em pânico. Ele se virou, lentamente, ainda tentando juntar os pedaços do que estava acontecendo. A figura se aproximou e, quando a luz começou a brilhar, ele reconheceu o rosto. Era sua avó, Dona Lúcia, que ele pensou estar em casa, segura. Vovó, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou.
a confusão dominando suas palavras. Filetes de fumaça desenhavam sombras ao seu redor, mas ele não conseguia desviar o olhar da mulher que sempre o acalmava. O sorriso de Dona Lúcia não era o mesmo. Seus olhos refletiam medo profundo. Não tenho muito tempo. Lucas, você é especial e não pode ignorar isso. Sua voz era um sussurro urgente. Antes que ele pudesse processar tudo, uma explosão distante fez a sala tremer. As luzes piscavam e a realidade parecia estar entrando em colapso. Lucas sentiu o pânico voltar, dominando-o como uma onda. Ele queria resgatar a sensação de segurança, de que tudo estava bem. Vovó, o que você está dizendo? Como assim especial? Você não faz ideia do que essa máquina representa, Lucas. Ela pode manipular não só a indústria, mas também o futuro de todos nós. Você é a chave porque possui algo que eles precisam. Algo que a nossa família tem guardado por gerações. Mas precisamos sair agora. Ela estendeu a mão, mas o coração dele estava dividido. Ele queria acreditar, mas também questionava a realidade. A voz do engenheiro ecoou bem atrás dele. Precisamos sair, não há mais tempo. O que quer que você tenha, Lucas, não pode ficar aqui. Essa urgência fez Lucas sentir como se estivesse em um pesadelo. O que estava acontecendo com sua família? Por que sua avó estava envolvida em tudo isso? Outro estrondo cortou a sala, desta vez mais intenso, fazendo o chão tremer sob seus pés. Uma parede da sala desmoronou, liberando uma nuvem espessa de fumaça. O caos explodiu novamente, e Lucas viu uma máquina começar a se contorcer, como um animal preso, sua natureza revelada em um momento de desespero. Ele começou a recuar, mas algo segurou sua mão. Era a Dona Clara. Vamos, Lucas. Ela o puxou em direção a uma saída, enquanto o engenheiro gritava para que seguissem. Mas o olhar de Dona Lúcia se fixou em Dona Clara. Uma expressão de dor e revelação cruzou seu rosto. Você não deveria estar aqui, Clara. A tensão era palpável. O que elas não estavam dizendo? Um silêncio tenso se estabeleceu, e cada segundo parecia uma eternidade. Lucas olhou para as duas. O que você quer dizer? O que está acontecendo entre vocês? Ele estava cada vez mais confuso, sentindo como se a realidade estivesse deslizando por entre seus dedos. Você precisa saber, Lucas. Dona Lúcia insistiu, mas nesse momento, o impacto aterrador de luz o cegou. Tudo se misturou em um turbilhão. Ele sentiu frio. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas estava de pé em um lugar completamente diferente. Não havia mais fábricas, só um espaço vazio, sem paredes, sem limites. E as duas mulheres estavam lá, flutuando, com olhares que pareciam cortantes. Do outro lado, uma imagem refletida na escuridão fez seu coração disparar. Era ele, não exatamente como se lembrava. Lucas alternativo, um olhar sombrio e um sorriso que parecia conhecer segredos perigosos. Você precisa decidir agora, Lucas. Estamos em perigo e a escolha que você fizer mudará tudo, Dona Clara disse. Mas dessa vez, sua voz estava vazia, como se fosse uma concha em um mar de incertezas. E a aparência de Dona Lúcia começou a flutuar em uma luz, revelando traços que Lucas não havia notado antes. Ela olhou para ele e, com uma voz que ecoava como uma fatia do passado, declarou: Você é a origem, Lucas. O que você escolher agora poderá aniquilar o que somos. O tempo está se esgotando. Palavras desesperadas e revelações explosivas giravam em sua mente enquanto a verdadeira extensão da situação começava a se mostrar. Lucas se viu diante de um abismo de escolhas. Que escolha ele faria? E mais importante, quem ele realmente era? A tensão se intensificou, deixando o futuro deles em uma corda bamba. Lucas encarou a figura de sua avó, Dona Lúcia, enquanto o caos ao seu redor começava a se acalmar. Mas não antes que uma nova explosão iluminasse o espaço. A imagem dele mesmo, alternativa e sombria, pulsava nas paredes como uma sombra inquietante. Ele sentiu sua respiração acelerar. A realidade fazia questão de ficar cada vez mais confusa. Você é a origem, Lucas.
Sua avó insistiu. Estamos presos em um ciclo que você precisa quebrar. Dona Clara olhou para ela e o pânico pairava no ar entre as duas. Mas o que isso significava? Que ciclo? O olhar de Dona Lúcia, que antes parecia sereno, agora emanava uma intensidade que cortava como uma faca. O espaço ao redor de Lucas tremeu e ele sentiu um nó na garganta. Ele queria saber mais, mas a urgência da situação parecia forçá-lo a fazer uma escolha. O que ele precisava fazer? Uma fração de segundo se arrastou e ele começou a abrir a boca quando um ruído estrondoso veio de trás dele. Algo colossal desabou, como um trovão, e ele virou-se rapidamente. Uma máquina, não apenas qualquer máquina, estava surgindo das sombras. Era a mesma que havia parado, mas agora parecia absurda, deformada, com engrenagens se contorcendo. Ela estava viva e estava furiosa. Dona Clara gritou: "Cuidado, Lucas!" A sala parecia desmoronar enquanto a máquina avançava, uma força da natureza que nada parecia deter. Lucas olhou para a figura de sua avó, buscando conforto. "Vovó, o que está acontecendo?" E a verdade devastadora se desvelou. Com um gesto rápido, Dona Lúcia puxou um pequeno dispositivo de seu bolso. "Isso é um código, Lucas. Se você não agir agora, todos nós estaremos perdidos." O coração dele disparou. Como assim? Todos. Ele não podia acreditar que a situação tinha chegado a esse ponto. Mas antes que ele pudesse entender tudo, algo inesperado aconteceu. A máquina parou de avançar. Um brilho intenso emanou dela, e uma voz profunda e robótica ecoou no ar. Ativando o protocolo de emergência. Teste de identidade em andamento. O ambiente ficou em silêncio. Os olhares se direcionaram para Lucas. Ele estava prestes a ser testado? Um teste de identidade? A tensão aumentou. Dona Clara e Dona Lúcia trocaram olhares nervosos. "Lucas, você precisa." Começou Dona Lúcia, mas a voz dela foi engolida pelo barulho crescente da máquina. "Lucas, você é a chave para a nossa destruição." A voz robótica continuou, como se estivesse deliberadamente provocando a todos. "Você não sabe o que está guardando." E então, a verdade mais chocante de todas irrompeu como um raio. A máquina lançou uma projeção holográfica no ar, revelando imagens de Lucas, desde a infância até aquele momento. Ele viu cenas de sua vida, mas não apenas as boas memórias. Havia imagens de ações dele em momentos críticos e sombrios. Momento em que ele se sentiu frustrado, triste, e aquela parte ocultada de si mesmo que ele tentava esquecer. Mas havia mais. Você guarda o código emocional para traçar um novo caminho. A máquina precisa de você porque você é parte dela. A voz continuou com um eco. Lucas balançou a cabeça. O que estava acontecendo? Ele não era parte de nada disso. Apenas queria ser um garoto normal. Dona Clara avançou, quase desesperada. "Não, Lucas. Não escute. Você não sabe onde isso pode levar." Mas a máquina parecia estar se preparando para revelar ainda mais. "Você é o legatário." A voz finalizou, e em um movimento drástico, a projeção começou a se fragmentar, revelando uma visão apocalíptica de um futuro em que a máquina dominava tudo e todos, deixando um rastro de destruição. Tremores percorriam cada fibra do corpo de Lucas enquanto ele assistia à cena. Ele não era o que pensava ser. Ele era a chave de um destino terrível. Um destino que envolvia sua mãe, sua avó e toda a sua família. Em um momento, tudo girou. A vida de um garoto autista se transformou em algo muito mais sombrio. E antes que ele pudesse responder, a máquina, em um clarão intenso, girou para ele e, com um último estalo, disparou uma luz que não apenas apagou tudo ao seu redor, mas fez Lucas questionar a verdade de si mesmo. O que ele realmente era? O que sua família tinha escondido dele? E o que aconteceria se ele falhasse? O abismo estava a seus pés. A luz intensa que avantava da máquina fez Lucas fechar os olhos. Ele sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, as palmas suas mãos suadas. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava mudado. A sala de controle onde estava se transformou em um labirinto de sombras e luzes piscantes.
A projeção que antes mostrava sua vida se dissolveu e a voz robótica se calou. Agora é o seu momento, Lucas. Dona Lúcia insistiu, mas antes que ele pudesse se mover, Dona Clara fez um gesto desesperado em direção à máquina. Um grito irrompeu da multidão, que agora parecia um eco distante, como se o mundo estivesse desvanecendo. Vovó, eu não entendo, Lucas exclamou, confuso e desesperado. Ele olhou para a figura de sua avó e seu coração disparou. O que a máquina queria dele? O que ele realmente representava? Mas antes que ela pudesse responder, a máquina começou a vibrar. Um ruído profundo e ameaçador reverberou pelo ar. As luzes mudaram de um brilho suave para um vermelho intenso que parecia atingir tudo de terror. Uma onda de energia passou por Lucas como se o estivesse chamando. E de repente tudo se desmoronou. Ele se viu caindo em direção a um abismo de luz e sombras. No último momento, sentiu alguém segurá-lo pela mão. Era Dona Clara. Não, não deixe que eles acabem com você. Sua voz soava como um grito distante em um sonho. Então, tudo parou. Uma onda de silêncio preencheu o espaço. Lucas olhou em volta. Ele estava em um lugar diferente e não estava sozinho. Cercado por figuras conhecidas, não eram apenas suas avós e sua mãe, mas pessoas que ele conhecia ao longo da vida. Amigos, colegas na escola, até mesmo professores, todos com olhares ansiosos. E no meio deles estava Lucas. Mas não era ele. Era uma versão distorcida dele mesmo, com um sorriso maligno. Ei, quem é você? Lucas balbuciou, o horror subindo pela sua espinha. A sala tremeu novamente, e a imagem se aproximou gesticulando como se quisesse falar. A voz dele ecoou, e ele reconheceu as palavras. Era a mesma voz que o atormentava em seus sonhos. Sua verdade nunca foi o que pensou, Lucas. Você é a chave, mas também é a maldição, disse a figura. O pânico tomou conta dele. O quê? Como assim? Você é a razão para a máquina existir. Você é o fator que ela precisa para funcionar completamente. A sombra olhou para os rostos familiares, e o sorriso aterrorizante se formou. Sem você, tudo isso acaba. O que estava acontecendo? Lucas sentiu como se o muro tivesse desmoronado em sua mente. Por um instante, ele se lembrou de suas horas de solidão, das máquinas que sempre o fascinavam, mas também de um silêncio que o deixara preso em sua própria mente. A ideia de que tudo isso poderia ser parte de um plano maior, algo que ele não compreendia, o deixou desnorteado. Desculpe, não posso, ele sussurrou. Algo dentro dele começou a se agitar, uma força invisível tentando puxá-lo para aquele destino sombrio. As mãos de Dona Clara apertaram a dele, e Dona Lúcia fez um gesto desesperado. Você não é uma maldição. Você é a luz que pode impedir isso. Naquele momento, uma explosão de luz branca irrompeu da máquina, separando Lucas da imagem sombria de si mesmo. Ele não sabia o que escolher. O peso da decisão pesava em seu coração. E uma voz sussurrou nas profundezas de sua mente. A escolha é sua, mas a verdade pode ser devastadora. E assim, Lucas ficou ali, cercado por escolhas e sombras. A máquina diante dele começou a girar, pulsando como um coração destroçado, revelando um caminho escuro. O que deveria fazer? O que era real? Ele sentiu o frio do vazio ao seu redor. O que acontecerá quando, inevitavelmente, ele tiver que decidir? Lucas encarou a figura sombria que o replicava, suas emoções em um turbilhão. A situação parecia insana, e o coração disparava em seu peito. O que você quer dizer com "sou a maldição"? Ele gritou, sentindo o desespero se agravar. A figura riu, um som frio que cortou o ar. Você sempre hesitou, Lucas. Sua dúvida é a oportunidade que eles precisam. Você é a chave, mas não da maneira que pensa. Você é uma anomalia. A máquina precisa de você para se libertar. Cada palavra do clone soava como um golpe, e enquanto os ecos reverberavam, uma sensação de dread tomou conta dele. Não, isso não pode ser verdade. Lucas se virou, buscando os rostos familiares na multidão.
À medida que seus olhos encontraram Dona Clara e Dona Lúcia, sua voz estava pálida, aterrorizada. Lucas, não escute isso. Eles estão tentando te manipular. A voz dela era cheia de urgência, mas a sombra já havia se adiantado. Você não entende, mãe, disse a figura. A verdade está diante de você, e seu filho precisa aceitar a dor que carrega. Um silêncio pesado tomou conta do espaço, a revelação como um soco no estômago. Lucas sentiu seu mundo vacilar. O que você quer dizer sobre dor? Nesse momento, algo inexplicável ocorreu. Um tremor profundo cortou o espaço. A máquina começou a pulsar com mais intensidade, como se respondesse a um chamado, um rugido que ecoava nas entranhas da estrutura. As luzes piscavam mais agressivamente, criando um espetáculo alucinatório. Lucas perdeu o equilíbrio e caiu, mas enquanto estava no chão, um pequeno aparelho, na mão do clone, começou a brilhar, emitindo faíscas que dançavam no ar. Não! Lucas gritou, tentando se levantar. As luzes se concentraram no aparelho, e ele sentiu um ímpeto de dor como uma descarga elétrica o atingindo. E em seguida, a verdade irrompeu. Lucas, você não é apenas um garoto autista. Você é um produto de um experimento. A sombra revelou, revelando a realidade oculta. Você é o resultado de uma tecnologia avançada que eles estão tentando controlar. A sala inteira pareceu girar com a revelação. O coração de Lucas afundou. O que estava ouvindo fazia sentido, mas seu cérebro não conseguia aceitar. Ele não era como todos pensavam. Estava ligado à máquina de maneira que ninguém imaginava. O que isso significava para ele e sua família? Você precisa escolher, Lucas. A voz da sombra soava como uma sinfonia distorcida. A tensão era insuportável. As figuras familiares que outrora pareciam apoio, agora estavam cercadas de mistério e dor. O olhar de Dona Lúcia buscou o dele suplicante. Mas tudo o que Lucas conseguia sentir era uma mistura de horror e revolta. As luzes explodiram com uma intensidade aterradora, e tudo ao redor dele desvaneceu, caindo em uma onda de nevoeiro. E no meio daquele caos, ele ouviu uma voz familiar, uma que ecoava nas memórias mais profundas. Era a voz de seu pai. Lucas, você precisa descobrir quem você realmente é. Um último estalo, e subitamente Lucas se viu diante de todo o seu passado. Lembranças distorcidas surgiram, conversas com seu pai sobre escolhas, momentos de solidão, outros em que encontrou conforto ao lado de Dona Lúcia. Mas havia uma verdade oculta sob essas memórias, uma realidade que ameaçava consumi-lo. O tempo e o espaço começaram a colidir, e a sala de controle desmoronou ao redor dele. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia tão distante e confuso? A única coisa que Lucas fazia era sentir o chamado da escolha. O peso do mundo estava em seus ombros, enquanto a sombra vibrava em seu campo de visão. Ele parou. Eu tenho o poder de mudar isso. Suas palavras tremiam, e nesse instante, uma onda de consciência tomou conta dele. Não sou uma maldição. Sou uma oportunidade. E ninguém irá decidir por mim. Meus erros e acertos são meus. Mas a figura sombria sorriu, e algo dentro dele soube que tudo isso estava longe de acabar. A tensão aumentava, enquanto ele se preparava para enfrentar a verdade de sua própria existência, consciente de que sua escolha não seria apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. E no silêncio que se seguiu, a pergunta ecoou. Quem era realmente Lucas? Qual seria o preço de sua escolha? Lucas encarou a figura sombria que o imitaria, as emoções fervilhando dentro dele. Não sou uma maldição, sou uma oportunidade, ele gritou, a voz tremendo de determinação. Mas antes que pudesse se mover, a máquina, agora pulsando com um brilho ameaçador, emitiu um zumbido profundo que fez o chão vibrar sob seus pés. Então, com um estrondo ensurdecedor, uma porta se abriu nas sombras, revelando um túnel de luz. E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma onda de calor irrompeu do túnel, envolta em uma fumaça densa. Lucas sentiu o peito apertar. O que era tudo aquilo? O pânico começou a tomar conta novamente. Dona Clara gritou. Cuidado!
mas a voz dela mal foi ouvida sobre o tumulto do momento. Então uma nova voz, tranquila e cheia de autoridade, cortou o barulho. Era a voz de um homem desconhecido ecoando do túnel. Lucas, vem até nós. A resposta está aqui. Ele olhou para Dona Clara e Dona Lúcia, que pareciam confusas, mas sua voz segurava a mão de Lucas com uma força que falava de desespero. Não, não vá, ela implorou. Mas a curiosidade e o medo estavam lutando dentro dele. Sentiu o impulso irresistível de seguir aquela voz. A sombra de seu clone começou a se distorcer, os contornos se desmantelando como uma ilusão na luz intensa. A tensão no ar aumentava enquanto Lucas hesitava. O que estava acontecendo? A máquina começou a fritar e fazer um barulho ensurdecedor, como se estivesse tentando puxá-lo. Ele tomou uma decisão. Eu vou descobrir. E com isso começou a correr em direção ao túnel, a luz se intensificando ao redor dele. Ao entrar, o mundo começou a girar. Imagens de sua infância passaram diante de seus olhos. Memórias fragmentadas de risos, de solidão, de momentos de alegria, mas também de dor profunda. E naquele momento, uma revelação chocante desabrochou. Lembrou-se de um velho diário que tinha encontrado na casa da avó. Um diário que não lera completamente. Havia algo ali, um segredo que agora estava prestes a se revelar. Quando finalmente parou, Lucas se viu em uma sala enorme, cheia de tecnologia que nunca havia visto. Em uma mesa longa cercada por homens e mulheres em trajes brancos, todos com expressões de preocupação. Um deles, um homem de cabelos grisalhos, olhou firme para ele. Lucas, você chegou! Precisamos de você agora! Mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, a tela à sua frente pulou, projetando imagens de destruição. Era o futuro que a máquina prometia, um apocalipse que começaria em breve. Você pode evitar isso, disse o homem, com uma seriedade que fazia o coração de Lucas disparar. Como ele podia ajudar? Então, entre os rostos preocupados, Lucas viu algo que o fez parar em choque. Uma mulher de cabelos castanhos, com um olhar familiar. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, sua mente em choque. Era ela, sua mãe, uma figura que agora parecia um espectro do passado. Lucas! Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não pude te contar a verdade. Você precisa saber sobre você, sobre nós. O mundo ao redor desmoronou. Ele se sentiu como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Quem é você? O que está acontecendo? A voz tremia, a confusão e a dor apertando seu coração. Justo então, a sombra do clone apareceu na frente dele, agora como uma miragem. Você não sabe quem você realmente é, Lucas. Você é mais do que pensa. Esse não é apenas um teste. É uma escolha de vida ou morte. Uma onda de choque atravessou Lucas. A sala começou a girar novamente, as paredes vibrando com a crescente tensão. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O que estava acontecendo com sua família? O que realmente significava ser a chave? A verdade estava diante dele, mas ele não estava pronto. A visão do futuro que a máquina mostrava ecoava em seu cérebro. E então, Lucas se virou para sua mãe. Me diga a verdade. Qual é o segredo? Ele já não sabia em quem confiar. Cada movimento que fazia parecia pesado. Neste momento, o homem de cabelos grisalhos interrompeu, a voz firme. Lucas, você precisa decidir. A escolha que você fizer aqui mudará tudo. E com isso, o eco de suas palavras pairou no ar, um mistério profundo e angustiante. Qual seria o preço de descobrir a verdade? O que aconteceria se ele falhasse? E a última questão a ressoar em sua mente foi: quem era ele de fato? Lucas encarou a projeção de sua mãe, os sentimentos a borbulhar em seu peito. Mãe? A voz dele finalmente ecoou, mas a sala agora parecia envolta em um silêncio pesado. As emoções transbordavam. Ele se sentia confuso, desgarrado de tudo o que conhecia, enquanto a sombra de seu clone continuava a desfocar as linhas da sua realidade. O que você quer dizer com tudo isso? Por que você está aqui? Ela hesitou e a pressão no ambiente parecia aumentar. Eu não tive escolha. Há coisas que nunca pude contar a você, Lucas. Coisas que afetaram não apenas você,
mas toda a nossa família. A expressão de Dona Clara mudava, um misto de preocupação e desespero, como se o peso da verdade estivesse a sufocar suas palavras. Precisamos saber, Lucas. O homem de cabelos grisalhos insistiu. O que você descobrir aqui pode nos salvar. Mas no fundo, a sensação de que estavam sendo manipulados não saía da mente dele. A figura sombria riu. Um eco distorcido corta o ar. Salvar? Vocês não entendem. Essa é a verdade que queremos esconder. E então, como um estalo de dedos, tudo mudou. A sala tremeu e uma luz vermelha ofuscante irrompeu da máquina. As paredes começaram a se desmoronar, revelando uma verdade horrenda. Entre as sombras, uma série de imagens surgiu, grotescas e reveladoras. Traições, segredos obscuros e o lampejo de um passado que todos tentavam esquecer. Lucas viu flashes, infernos pessoais, a dor e, no centro de tudo, uma verdade devastadora. Luísa, você não pode ser ela. Dona Clara gritou e o coração de Lucas disparou. O que ela queria dizer? Luísa era o nome de sua irmã mais velha, que ele pensava ter desaparecido em circunstâncias misteriosas. Lembranças de quando ele era pequeno, quando Luísa sempre o protegeu dos bullies, misturava-se com a confusão. Ela não tá perdida, a voz do clone falou com desprezo. Você é a peça que falta. A máquina tá à procura dela para completar seu ciclo. No instante em que as palavras se estabeleceram, uma onda de terror percorreu Lucas. Luísa? O que isso significava? E então tempos que ele nem sabia que existiam começaram a se desenrolar diante dele. Lembrou-se de conversas sussurradas, olhares furtivos entre sua avó e sua mãe, mencionando Luísa com uma reverência estranha, traços de sombra no olhar. Ela estava aqui o tempo todo? Lucas perguntou, a voz trêmula, cheia de angústia. E quando pensou que tudo não podia piorar, a máquina começou a emitir um zumbido ensurdecedor. Uma luz ofuscante envolveu o ambiente e Lucas se sentiu sendo puxado. Não, Lucas! Gritou Dona Clara, estendendo a mão, mas tudo estava acontecendo rápido demais. Um flash de luz cortou a sala e, em um instante, tudo ficou em silêncio novamente. Lucas piscou e o que viu lá o fez gelar. Ele estava de volta, em sua própria casa. Mas a atmosfera estava estranha. Tudo parecia familiar, mas o silêncio era ensurdecedor. Olhando ao redor, a mesa estava cheia de fotos de família, mas uma delas se destacou. Uma imagem de Luísa com um sorriso radiante, e em volta dela, os rostos conhecidos estavam emborrados, como se alguém estivesse tentando apagar suas memórias. O pânico cresceu e o nó na garganta o cortou. Mãe, vovó, ele gritou. Estava sozinho. Ninguém respondia. Uma angústia profunda se instalou quando percebeu que, de alguma forma, a máquina havia feito algo com o tempo e talvez com as memórias. Era como construir um mosaico onde as peças estavam faltando, e a terrível compreensão de que Luísa poderia nunca ter existido nos braços dele. Este pensamento o paralisou. Ele não apenas lutava contra uma máquina, mas contra a própria realidade. O que se passou de fato? O que foi real? No fundo de sua mente, um eco ressoava. Uma verdade de que mesmo suas memórias poderiam não ser confiáveis. O que ele realmente conhecia sobre sua família? A verdade estava emaranhada em mentiras, e seu destino estava mais enredado do que jamais imaginara. Enquanto o silêncio pesava, ele sentiu que uma nova batalha estava prestes a começar. Mas de que lado ele poderia realmente estar? Lucas respirou fundo, e o peso da revelação o atingiu como um tsunami. Você é minha irmã, Luísa? A realidade o golpeou. A ideia de que ela poderia estar lá, sempre ali, e ele sem saber, era esmagadora. O clone sorriu, um sorriso que não era dele, mas que parecia saber tudo que Lucas nunca soube. Sim, Lucas. Você estava destinado a ser a peça-chave de tudo isso. Sua vida foi sendo manipulada, esquemas que vão além da sua compreensão. A voz ressoava como um eco de suas próprias dúvidas. Lucas sentiu uma onda de pânico e confusão.
o que mais estava escondido dele. Ele olhou para sua mãe, buscando uma resposta, um sinal de que tudo seria esclarecido. Você precisa crer em mim, Lucas. Dona Clara estava em lágrimas, seus olhos clamando por compreensão. Mas a verdade era esmagadora. Não era só o destino de Lucas em jogo, mas tudo que estava conectado a ele. Ele poderia mudar o curso das coisas, mas como? Aquela máquina monstruosa estava ali, pulsando com uma vida própria, e se ele não tomasse uma decisão logo, tudo o que conhecia como real poderia se desvanecer. O chão tremeu e a luz da máquina se intensificou. Ele viu mais flashes de sua vida, momentos de dor e alegria misturados, e a imagem de Luísa, de sua infância, correu como um filme em sua mente. Eu não posso deixar isso acontecer, ele murmurou para si mesmo. Uma centelha de coragem acendeu dentro dele. Eu sou mais do que eles pensam. A luz da máquina parecia se alimentar de suas emoções. Sem hesitar, Lucas gritou: estou aqui. Eu não sou uma maldição. Sou a minha própria história. Ele estendeu as mãos, sentindo uma energia pulsante. Era hora de assumir o controle. Ele estava fadado a se tornar um peão em um jogo que não entendia, mas não mais. O pânico na sala aumentou, enquanto a figura sombria encolhia ao lado do clone. Dona Clara, com os olhos brilhando de esperança, gritou: isso, Lucas, use o que você tem dentro de você. A conexão com a máquina crescia, e ele sentiu algo dentro se unindo à força da máquina, como se tivesse encontrado um caminho de volta para o que buscava. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Lucas sentiu a energia fluir através dele, preenchendo-o. Uma explosão de luz envolveu todos enquanto a verdade se solidificava. A máquina começou a se ajustar, como se estivesse moldando a realidade em algo novo. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas se viu cercado não só por sua mãe e avó, mas também por Luísa, inteira e radiante, com um sorriso acolhedor. Você conseguiu, Lucas. Estava dentro de você o tempo todo. O som de sua voz era como um bálsamo. Ele olhou para ela, aliviado e confuso ao mesmo tempo. O que fazemos agora? A pergunta ecoou, mas a resposta estava ali, nas conexões que ele havia feito, nas memórias que o rodeavam. O que quer que acontecesse a seguir, ele enfrentaria. Agora o mundo parecia mais brilhante, como um novo começo dançando em suas veias. Os medos anteriores, eles não podiam mais dominá-lo, não quando ele finalmente compreendeu quem realmente era. Mas antes que pudesse pensar mais, a máquina começou a fazer barulhos estranhos novamente. Precisamos ir. O passado pode voltar se não formos rápidos. Dona Clara sussurrou, puxando suas mãos. Vamos juntos, Lucas disse, olhando para Luísa, e ela assentiu, pronta para tudo. Eles se uniram e a força da família os envolveu enquanto avançavam em direção a um futuro que agora era deles. E a máquina parecia menos uma prisão e mais um portal. E enquanto cruzavam a saída, a última imagem de seu clone se desvanecia em um eco distante. Lucas sentiu um nó na garganta, mas agora, ao invés de medo, sentia esperança. Ao longo do caminho, havia a incerteza. O que poderia acontecer não estava claro, mas a liberdade estava ao alcance. Eles deixavam o passado para trás e se lançavam em um novo começo, com promessas de reconexão e redenção dançando nas sombras. Então, Lucas virou-se um último instante para olhar a máquina, um sussurro em sua mente lhe dizendo que cada escolha o moldava. E talvez, só talvez, essa fosse a aventura que ele sempre esperou. Se você chegou até aqui, não perca mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo o que você está pensando. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.